8h18. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa, vamos falar de esportes, mais uma semana que começa comigo e com Antônio Carmo, nosso eclético comentarista. Tudo bem, Carmo? Boa semana. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini. Um bom dia muito especial a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo ano 22 da Band Vale. Entre eles o corintiano Alexandre, lá da Mestra Comunicação, está sempre ligado. Opa! Os corintianos hoje. O Corinthians ganha, o pessoal está todo saltitante, feliz da vida. Mas ganhou o clássico, hein? Ganhou majestoso, hein? Majestoso. Aí é sempre bom. Um abraço para ele e para todo mundo que está nos acompanhando. Tem muito corintiano. O Elcio Costa, grande companheiro de profissão também, corintiano, já acorda todo pimpão, porque o Corinthians ganhou do São Paulo na Neoquímica Arena ontem, no início da noite, por 3-2. Ganhou com propriedade, ganhou sem sombra de dúvidas. Mas antes de a gente falar do clássico de 5 gols, sempre bacana, um clássico movimentado na Neoquímica Arena, vamos falar do nosso quintal de casa aqui para a galera que está nos acompanhando em áudio e vídeo. Obrigado pelo carinho quem está no YouTube, youtube.com/Rádio Band Vale FM. Deixa um like lá para a gente, que é importante, e a gente agradece a galera que nos vê e nos ouve, acompanha todo o Primeira Hora Regional, também o Jornal do Meio-Dia, de forma digital pelo YouTube, em 102,9, muita gente nos dando carona nessa manhã mais fria, manhã de tirar o casaco do armário. Meu querido Antônio Carmo, também já estamos na metade do mês de maio, pós-Dia das Mães, todo mundo comemorou ontem. Quem comemorou foi o Mantiqueira, que conseguiu a primeira vitória na Bezinha nesse ano, na 4ª rodada, venceu o patinho feio do grupo, que é o Barcelona, que não ganha nada de ninguém, é o Atlético Mogi da vida desse ano. O Barcelona perdeu 2-1 para o Mantiqueira, jogando em Guará, a primeira vitória do Mantiqueira, meu querido Antônio Carmo. Esse é o destaque da Bezinha, o Itaquaquecetuba segue na frente e é líder. Outro destaque da região, na sexta-feira, o Taubaté anunciou a volta do Lippe, Guilherme Lippe, o CEO da equipe, ele que já havia passado pelo Taubaté em 2023, volta como CEO do Taubaté, iniciando um planejamento visando já 2027, que esse ano somente categorias de base, está disputando sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 da federação, está jogando tudo aí nas categorias de base, mas não tem futebol profissional, só no ano que vem chegou o CEO aí, o presidente tentando dar uma organizada na casa, pensando na temporada do ano que vem. Esses são os destaques da região, Carmo. Pois é, sobre o Mantiqueira eu ganhava do Barcelona, então não ganharia de ninguém, né? E não foi fácil o jogo, ainda ganhou, e pelo menos dá uma respirada no campeonato. O time do Dado Oliveira, 4ª rodada, não tinha ganhado ainda, agora ganha o primeiro jogo, respira e vai em busca da classificação, grupo com 6 times, turno e retorno classificam-se os 4 melhores. Nesse caso do Taubaté, Nicolini, com muita antecedência, a volta aí do Guilherme Lippe, a chegada dele agora, me parece que o Taubaté quer reestruturar realmente, fazendo aquilo que o presidente Vitor Rodolfo falou quando informou que o time não jogaria a Copa Paulista. Vai fazer o trabalho administrativo, o trabalho interno, né? Dar uma arrumada no Joaquinzão, principalmente na iluminação, que está muito mal, arrumar a situação de gramado, aquela coisa do estádio, e ver também as contas para deixar tudo em ordem, e também pensar aí para entrar mais forte no ano que vem. Então, precisa delegar um poder, né? Não dá para o presidente ficar cuidando de tudo, ele tem as suas atribuições, tem as suas empresas para cuidar, e é interessante. Agora, é num período, Nicolino, de ociosidade, então é bom para o Guilherme Lippe, penso eu assim, porque ninguém vai estar aí cobrando dele agora as coisas imediatas. O pessoal quer ver, Nicolino, é futebol. Não adianta estar super estruturado fora, a gente tem visto isso aí. O pessoal quer ver futebol, bola rolando, bola na rede, e o time conquistando os objetivos. E é esse o objetivo do Taubaté,
que é voltar a uma Série A1 que ele não disputa há mais de 40 anos no futebol paulista, conseguir algo de melhor, acertar alguma coisa aí para jogar um calendário nacional que ele nunca disputou, e é fundamental, tenho falado isso aqui ao longo dos últimos anos. E essa chegada, talvez, do senhor também no Taubaté, Nicolini, mostra aí que o Taubaté vai buscar acelerar o processo da SAF, já está aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas não tem ninguém. E não adianta ser SAF por ser SAF. Virei SAF, beleza. Aí vai lá perguntar para o Pedrinho do Vasco se tá bom, vai perguntar para o Botafogo se tá bom, né? Aí você sabe que não é assim. Tem que ver aquelas que efetivamente deram resultado, dão resultado e que estão oferecendo possibilidades melhores para os times que aderiram à SAF. Então, a SAF, Nicolini, é dinheiro. O futebol hoje é dinheiro. Sem dinheiro, esquece. Né? Pode vir uma SAF no Taubaté, se não tiver dinheiro, não vai para lugar nenhum. Você tem que ter dinheiro. E o dinheiro é que faz a diferença. Para você montar um time hoje, Nicolini, bom, seja em qualquer lugar, seja numa Série B de Brasileiro ou na Série A2 do Paulista, você tem que contratar os melhores do campeonato, ter dinheiro para pagar todo mundo e entrar mais forte, porque a condição física, atlética, a condição de trabalho dos jogadores faz a diferença. Então, muitas vezes um time aí, você fala, como é que chegou esse time aí? Ninguém sabe, por acaso, amor da camisa, deu tudo certo. Depois você vê que a coisa desanda e o time não tem sequência. Então o Taubaté tem que pensar nisso aí, com o novo CEO que chega. CEO, né? Quem a gente dizer que o futebol ia ter um CEO, Nicolini? Antes tinha o vice-presidente de futebol, né? O gerente de futebol. Ele resolvia agora tudo. É o CEO. Tudo. Deixa comigo aqui, lá brigar com o árbitro, discutia com o torcedor, ia na federação, peitava o presidente, o vice-presidente de futebol fazia tudo, né? Resolvia as coisas do time, botava dinheiro no bolso, pagava o lanche da molecada dos gandulas e tudo mais, resolvia tudo. Hoje, meu amigo, é tudo diferente. Então, esperemos para ver aí o que vai acontecer. Não é porque anunciou o CEO, que pronto, ano que vem o Taubaté já será uma máquina, aí ninguém segura. Vamos ver o trabalho aí, porque a gente sabe que no Taubaté tem muita coisa para ser feita. E pelos lados da Águia, aproveitando esse embalo, notícias, Antônio Carmo, sinalizações de algum time, em 2 meses começa a Copa Paulista? Notícias só de demissão, né? Já foram dos 26 que jogaram o Campeonato Paulista, acho que já foram 18. Tem alguns ainda que estão resistindo, se escondendo ali atrás da trave, né? Fica ali no banheiro da torcida, escondidinho. Não, mas tem que ir embora, não adianta. Vários jogadores foram emprestados, com contrato renovado, para voltar no Paulistão do ano que vem. Ainda não foi anunciado o novo CEO, o novo gerente de futebol do São José, quem é que vai ser, e o trabalho do Jorge Castilho, que é o técnico, com a sua comissão técnica, continua aí na parte interna, buscando, fazendo contatos. A informação que se tem é que até o final do mês se anuncia aí um grupo, né, de pelo menos uns 18 novos jogadores para inscrição na Copa Paulista, e lá vai, e vai para a Copa Paulista. Esse é o grande mal, Nicolini, dos times aí, do interior, dos times pequenos, né? É montar um time a cada 3 meses. Não deu certo, manda tudo embora, volta, contrata outro, não deu certo, e aí vai. Quando você tem uma manutenção média do elenco, você tem um resultado melhor. O próprio São José passou por isso em 2023, quando subiu da 3-2 no Paulista, foi vice-campeão da Copa Paulista, com basicamente o mesmo elenco. Então você tem um trabalho mais longevo, um trabalho de mais qualidade, tudo isso tem que ser pensado aí pelos clubes. Mas agora que o time fracassou na A2, não tem jeito, né, de ficar com todo mundo. Muitos jogadores já foram embora e com certeza jamais voltarão para vestir a camisa do time. É isso, e a gente segue acompanhando tudo de perto, meu querido Antônio Carmo. Olha, a festa em Penápolis, hein? O Vicentão hoje vai chegar cantando a Lalaô, Real Madrid pode esperar, porque a Penapolense foi campeão da Série A4, Antônio Carmo. Segurou o empate com o Inter de Bebedouro, lá em Bebedouro, saiu perdendo, achou o empate, e aí com o empate tinha ganho em casa e se garantiu o título do Campeonato Paulista da Série A4, as duas equipes, Inter de Bebedouro e Penapolense, que voltam para a Série A3. Semana de expectativa para quarta-feira, Ferroviária e Juventus decidem o título da Série A2 do Campeonato Paulista. Pelo que eu vi aí, não estou bem lembrado, nem Penapolense, nem Inter de Bebedouro inscreveram os times na Copa Paulista. Eles vão parar agora
e voltam somente no ano que vem, né, para jogar a Série A3, animados, aí entra de bebedouro, faz uns 50 anos que não jogava a Série A3, Penapolense foi uma surpresa no campeonato 2015, né, ou 16, que 2015, quando ele eliminou o São Paulo no Morumbi, perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, na semifinal, chegou na semifinal do campeonato. Aí, mas time pequeno tem essa história, a gente já viu isso, daqui da região São José, que foi vice-campeão paulista, aquela coisa toda, né? Então, raramente depois consegue ficar muito tempo aí, ainda numa parte superior da prateleira do futebol. É muito difícil. E aí os dois vão para a Série A3 aí, vão brigar para o ano que vem. Muito bom, Antônio Carmo. Feita a festa do interior, vamos falar então do Campeonato Brasileiro, e eu queria começar justamente pelo clássico, aonde o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2. Corinthians, que entrou na rodada na zona do rebaixamento, com a vitória saiu. Tá ali, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, num dos campeonatos mais parelhos dos últimos 10 anos, Antônio Carmo. Né? Do 17º para o 7º colocado é 2 pontos, 3 pontos. Né? Então, 2 vitórias dão perna longa para as equipes que podem sair ali do flerte com o rebaixamento, tá flertando com a classificação para a Libertadores, né? no campeonato. Assim, olha, assim tudo japonês, como a gente dizia antigamente. Né? Quando o japonês era tudo igual. Agora o japonês não é mais tudo igual, Antônio Carmo, né? Isso era uma brincadeira antiga, que eles falavam, é tudo japonês, não pode. E não tinha futebol no Japão, ninguém conhecia, né? Verdade. Ninguém conhecia futebol aí, no Japão, Antônio então Carlos, falava assim, diga. A vitória do Corinthians botou lenha lá no São Paulo, que já não está nem um pouco contente desde o dia da chegada do Roger Machado, e que tem uma decisão contra o Juventude Caxias no meio de semana pela Copa do Brasil. O São Paulo é muito favorito, mas muito favorito. Só que se não classificar, cai o técnico, diretor de futebol, Rafinha, presidente velhinho, derrubam até a sala cinza ratinho lá do Morumbi, Antônio Carmo. A coisa ficou feia para os lados do São Paulo. O Corinthians ganhou com tranquilidade o clássico ontem na Neoquímica por 3-2. Aliás, com um golaço do corintiano, o menino veio pela direita, o Ferreirinha está procurando a bola até agora. Né? Caiu sentado, coisa feia, e ainda que o Corinthians deu um gol pro São Paulo, um gol contra daqueles clássicos, Antônio Carmo, no finalzinho do jogo. Fale do clássico, Antônio Carmo. O Mateuzinho já tinha feito um gol a favor, falou, vou fazer um contra também, assim eu se consagro, diria aquele locutor, no jogo. Nicolino, aí a gente vê como que o futebol é cruel, né? O São Paulo perdeu um clássico pro Corinthians, lá em Itaquera. É um resultado surpreendente? É uma zebra? É algo assim? Não. É um resultado mais do que normal. Então o Roger Machado não pode estar pressionado por uma derrota contra o Corinthians em Itaquera, não pode ficar pressionado por uma derrota contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras no Allianz Parque ou contra o Santos na Vila Belmiro. Assim como o Corinthians jogar contra o São Paulo no Morumbi, apesar que o Corinthians ganha mais do que perde lá na história, também é normal o São Paulo vencer, né? Ele perdeu do Palmeiras no Morumbi, aí fica ruim. Foi pro Roger Machado, aquela coisa toda. É que o Roger Machado chegou meio demitido do São Paulo, a torcida, muita gente não gostou da saída do Crespo, da chegada do Roger, ele não vai rendendo, então vai ficar para quarta-feira. Você falou que o São Paulo é muito favorito contra o Juventude, eu diria que ele tem muita obrigação, porque ele é um time de Série A1, enquanto que o Juventude está na Série A, o Juventude é um time de Série B, que já não faz grande campanha na Série B, mas é um jogo aí só, porque o São Paulo ganhou no Morumbi apenas por 1-0, aquele jogo que o Caleri perdeu um pênalti no final, podia estar mais tranquilo. Então, meu amigo, se realmente São Paulo perder a classificação para o Juventude quarta-feira, não tem como, né? O fogo que já está muito alto arrebenta o Roger Machado, ele vai sair. Isso é coisa do futebol, ninguém vai segurar o Roger Machado caso aconteça. A derrota de ontem foi normal. Não vai nem lembrar daqui 5 anos, porque Roger Machado dirigiu o meu São Paulo. Não, você está enganado. Deixa eu ver lá. Volta lá no livro. É verdade, 2026 teve 10 jogos lá e tal. No Almanac. No Almanac. Mas Corinthians ontem ganhou, precisava ganhar, entrou aí no campeonato da zona de rebaixamento, precisava da vitória, se impôs, jogou em casa, jogou bem e mereceu essa vitória por 3-2. Resolveu tudo no comecinho do segundo tempo, né? Primeiro tempo terminou 1-1, segundo tempo com 10, 15 minutos já estava 3-1, aí o Corinthians administrou, poderia ter aumentado para 4-1. Se tivesse tomado uma goleada, Nicolini, quando foi 3-1,
E se o Corinthians faz 4-5, aí pronto. Aí você perde o Corinthians de goleada, um clássico, não tem que aguente. Vai perder por 3-2 também. O São Paulo tá bem com o Roger? Não tá desde que ele chegou, não tá jogando nada. Só que não é o jogo de ontem, no meu modo de entender, que vai determinar que nada tá bom. A derrota é normal, como a vitória do Corinthians foi normal e nada assim para falar também que o Corinthians pronto pintou o campeão. Aí eu só queria entrar nessa linha que você falou, de como está equilibrado. Olha só que interessante. Eu vi na tabela ontem, começou, antes do jogo do Vasco, ele era o primeiro da zona de rebaixamento, com 17 pontos. Estava lá o Vasco, que o Grêmio estava empatando com o Flamengo. E aí, o Vasco ganhou do Atlético Paranaense. De 17 ele foi para 20, e de 17º lugar ele pulou para 8º. Uma vitória só. É isso que você falou. Porque 3 pontinhos ali fizeram a diferença. E o Grêmio, com essa derrota para o Flamengo ontem, entrou na zona de rebaixamento, muito colado ainda com Corinthians, Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Botafogo. Todo esse pessoal ainda está ali, mais na parte de baixo do que aconteceu. Mas uma vitória para o Vasco ontem fez essa diferença que você citou aí, campeonato bem equilibrado. Olha, no sábado, muitos empates, Coritiba e Internacional 2-2, Fluminense e Vitória 2-2, grande vitória do Cruzeiro na Bahia, 2-1, Bahia tá perdendo fôlego, Antônio Carmo, eu não sei bastante como é que vai ser lá, o Rogério Ceni, eu acho que a vida dele tá acabando lá, ele não tá conseguindo retomar o caminho. É um bom time, tem um bom time o Bahia, um bom time, um bom elenco, é para brigar por Libertadores, sim, nesse Campeonato Brasileiro, Antônio Carmo, eu acredito nisso, vai brigar até o final, mas perdeu o fôlego, já caiu fora no Campeonato Sul-Americano, né, na Libertadores, ali na primeira fase, agora no Brasileirão começa a tropeçar, né, já é o 6º colocado e pode ser engolido aí no caso de uma avalanche de vitória dos retardatários ali da turma dos 18, 20 pontos, em 2, 3 rodadas ele pode cair lá para baixo. Vamos ficar de olho. Ontem, mais empates. Atlético Mineiro e Botafogo. 1-1, lá em Minas. Atlético Mineiro numa draga também. O Botafogo, aliás, o Atlético Mineiro atropelou o Botafogo e não conseguiu ganhar. Tá numa fase que é coisa de louco. 1-1. O Remo e o Palmeiras também 1-1. O Palmeiras deixou 2 pontos no Mangueirão. Olha, quase que não tem o jogo. Fizeram o que fazer, senão não tem data. Tá chegando a Copa do Mundo, tem que fazer o jogo. Espera, eu nunca vi esperar 2 horas no meu tempo, era meia hora. Você lembra, Carlos? Quando você fazia campo alagado, o árbitro falava assim, 30 minutos. 30 minutos, a gente espera, era 40, 45, começar o jogo. Quase 2 horas de atraso no Mangueirão. E o Klaus falou assim, vamos pro jogo. Acho que não era o Klaus, não lembro quem que era. Falou, vamos pro jogo, tem que jogar. Não quero nem saber da televisão. Ficou sem transmitir. Ou um caos, que era jogo de TV. Mas entrou, foi o jogo, e o Palmeiras deixou 2 pontos pro Remo, 1-1. O Santos, aleluia, o torcedor do Santos. Ó, vitória, pode levantar o bracinho assim, ó. Assim, ganhamos! O torcedor do Santos não sabia nem como é que comemorava a vitória, Antônio Carlos. Faz tanto tempo, o torcedor do Santos, vitória na capital do Espírito Santo. Então ganhou do Red Bull, que tinha colocado 6 no Blume no meio de semana, e chegou todo pimpão na Vila Belmiro. Pronto, Neymar... deu cartão de visita, fez 1-0 e depois o Santos fez 2-0 com Adonis Frias, que entrou numa fria na hora do jogo, que descobriram no vestiário que o Luan Pérez quebrou o dedo. O Santos tá uma várzea, né? Então, o cara treinou a semana inteira, titular no sábado, vamos jogar domingo. Aí chegaram lá e falaram assim, não, saiu o resultado da chapa, acho que foram tirar a chapa e andaram para São Paulo revelar, porque não é possível. Né? E aí saiu o resultado da chapa, não, você tá com o dedo quebrado, você não pode jogar. Aí entrou o Adonis Frias, que acabou fazendo um gol lá, 2-0, o Santos venceu. Mirassol e Chapecoense 1-1, eu acho que vai cair os dois. O Flamengo ganhou do Grêmio só por 1-0, podia ter sido 3, 4, 5, um atropelo no Sul. E eu acho que o Luiz Castro cai hoje. E o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 1-0 para conta do Chapa chegar em 8º e deixar o Renato Gaúcho jogar hoje o seu futebol de areia, Antônio Carmo. Essa frase sua, eu acho que o Luiz Castro cai hoje. Bom, partindo de você, que é o nosso presidente da BDT, Associação Brasileira de Derruba Técnico, se o Luiz Castro ouviu agora, ele já está fazendo as malinhas, saindo do hotel para voltar para a terra dele. Você falou, está falado, você é uma boca maldita, desgramento, que pode derrubar o rapaz. Mas realmente o Grêmio não está jogando nada. Rebaixamento. Né? Eu gosto de fazer um corte aqui no futebol, no campeonato longo assim, a cada 5 rodadas, porque é o seguinte,
O time que vibra hoje chora amanhã e revibra na sexta-feira e chora no... O Brasil é assim, né? Então você pega um corte das últimas 5 rodadas, eu acho interessante. E no Brasileirão agora 5 rodadas, como os jogos são só no fim de semana, significa um mês e uma semana, são 5 semanas, né? E você pega o Flamengo, que ganhou 13 pontos nas 5 últimas rodadas. O Palmeiras só ganhou 9, por isso uma diferença de 4 pontos foi derrubada pelo Flamengo. Aí você pega o São Paulo, que fez 4 pontos só nessas últimas 5 rodadas, né? O Fluminense só fez 7. Aí você vai ver a diferença que é. O Santos, que você falou, o Santos estava 5 jogos sem vencer. Agora está a 5 jogos sem perder. Mas que matemática é essa? Ué? Ele estava 6 jogos sem vencer. Ele tinha uma derrota para o Fluminense e 5 empates. Um para o Coritiba e mais 4 na sequência fora de casa. 6 jogos sem vencer. 5 empates seguidos. Como ele ganhou agora do Red Bull, ele puxa os 5 empates para ele. 5 empates e uma vitória. Está 6 jogos sem perder o Santos. Que é isso, né? Veja como é que muda a situação. Depende de como você olha o resultado e a tabela. O Grêmio, ele fez 5 pontos nos últimos 5 jogos. De 15 disputados, fez 5. Quer dizer, o Bahia, que você falou aí, o Bahia também fez 5 pontos. A última vitória do Bahia já faz tempo, foi contra o Mirassol, lá em Mirassol, no dia 10 de abril, já faz um mês. E o Bahia, você citou bem, foi eliminado da Libertadores, não joga nem Sul-Americana, e vai jogar contra o Remo, quarta-feira, lá em Belém do Pará, Nicole, Copa do Brasil, onde ele perdeu em casa por 3-1. Então, a chance do Bahia recuperar aí contra o Remo é menor, porque o Remo melhorou, ganhou do Botafogo, empatou com o Palmeiras no Brasileirão, tá animado, né? Então ele é favorito para esse jogo contra o Bahia na quarta-feira, já que teremos Copa do Brasil na quarta-feira. O Cruzeiro, você pega, o Cruzeiro fez 12 pontos, ganhou 4 jogos nos últimos 5 jogos e está subindo de produção, vai pegar o Palmeiras, sabe? E lá em cima, Nicolini, do primeiro ao 7º colocado, só o Flamengo ganhou. Então foi uma rodada flamenguista, e o Flamengo ganhando, ele foi o único que ganhou, o Palmeiras empatou, o Fluminense empatou, São Paulo perdeu, o Atlético Paranaense perdeu, Bahia perdeu e Red Bull perdeu. Então só o Flamengo ganhou, por isso foi uma rodada muito favorável para o Flamengo, que encosta no Palmeiras com 4 pontos, um jogo a menos. Esse jogo a menos é contra o Mirassol, não tem data marcada ainda, mas no dia 23 tem Flamengo e Palmeiras. Eles jogam semana que vem, o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense, Palmeiras pega o Cruzeiro, depois se enfrentam. E aí o Flamengo pode tirar essa diferença aí e colar no Palmeiras de vez, dependendo dos resultados da próxima rodada. Sobre o Palmeiras, jogou contra o Remo, 18º, eu citava para você aqui na sexta-feira, só no Brasil, né, que o líder pega o 19º colocado e fica preocupado, e não perdeu por acaso. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Remo, que meteu bola na trave, obrigou o goleiro do Palmeiras a fazer 2 grandes defesas, e o Palmeiras um amontoado de jogador, né, que não jogou absolutamente nada. Reclama do gol anulado no fim, que bateu no braço do Flávio Lopes, o diretor do Palmeiras até leu a regra lá, tá certo, tem razão. Mas depois de um jogo daquele, Nicole, e tantos erros de arbitragem, de bola na mão na bola, qualquer coisa o árbitro está marcando aí, e poucos são aqueles que vão se ater mesmo à regra, então não tem do que reclamar, tem que jogar mais bola, que o Palmeiras não está jogando. Então, a reclamação dentro da parte técnica, né, da teoria, ela está correta, mas na prática tanta coisa acontece aí que poderia ter ganho o jogo, e se tiver jogado, ficou com um jogador a mais, 20 minutos, e o Palmeiras, nos últimos jogos, se ele tem um jogador a mais, ele se atrapalha, parece que não treina isso aí, e o Abel Ferreira, que agora vai voltar a ficar no banco, né, cumpriu 7 jogos de suspensão, só ele, na história do futebol do Brasil, pegou 7 jogos de suspensão, mas tá bom, ele precisa se comportar melhor, já falei isso aqui, e aí só empatou com o Remo, péssimo resultado, sem dúvida alguma. É isso, Antônio Carmo, rodada no final de semana, porque o meio de semana tem Copa do Brasil, passando em revista a 8ª rodada da Série B, o Goiás ganhou do Vila Nova no Clássico 1-0, o Atlético empatou com o Cuiabá 0-0, o Sport Recife ganhou da Ponte Preta em Campinas, 3-1, e é o novo líder da Série B. O Sport Recife, meu querido Antônio Carmo. O Ceará perdeu em casa para o Atlético Goianiense 1-0. O CRB mandou 3-0 lá no Rei Pelé contra o Operário. Juventude e Criciúma ficaram no 0-0. O Timbu descarregou o caminhão de melancia contra o Patinho Feio do América de Minas. O Coelho vai mal para Chuchu. Ainda não ganhou na competição e tomou 4-0 do Timbu. Avaí e Fortaleza 0-0, o Novo Horizontino ganhou o Clássico Paulista ontem 1-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto no Jorjão de Biase. E amanhã fecham a rodada Londrina e São Bernardo. Londrina na zona do rebaixamento, Antônio Carmo.
E o São Bernardo, se ganhar amanhã, assume a liderança do campeonato. Ele vai 16 pontos, alcança o Sport, passa em número de vitórias 5-4, mas vai ter que ganhar do Londrina lá em Londrina. A situação da Ponte Preta dramática, vi um relato aí de funcionários que não estão recebendo, um ano já sem receber salário, um pigadinho aqui, outro ali, vem a diretoria falando, não, tá tudo certo. Tinha tomado 3 do São Bernardo, né, na rodada 7, tomou 3 agora em casa. Não tem nada. Ponte Preta é favoritíssima a um rebaixamento aí, entre os 4 que já está na zona de rebaixamento, né, a Ponte Preta, e acho que dificilmente vai escapar, já caiu no Paulistão da Série A1, como não tem nenhuma estrutura, Nicolini vai caminhar aí para um rebaixamento aí também, assim como o América Mineiro, né, que é o time que ainda não venceu no campeonato, tem tempo para recuperar para todo mundo, tem, o América tem mais estrutura do que a Ponte. É isso, a Série C, quem manda é o Paysandu e o Brusque, os dois têm 14 pontos, meu querido Antônio Carmo. A gente teve o Ituano ganhando do Confiança por 1-0. Hoje tem Inter de Limeira e Santa Cruz. Jogo lá no Limeirão. Né? E o Guarani joga hoje também no Willie Davis contra o Maringá. A Ferroviária empatou com o Volta Redonda ontem em Volta Redonda por 0-0. A equipe do Anápolis e o Itabaiana são os dois que cairiam neste momento. Lembrando que só cai 2. Paysandu e Brusque são os líderes com 14 pontos. Paysandu no jogo dele foi lá na chuva também em Belém do Pará, ele jogou sábado, o jogo ficou parado 1 hora, começou, parou 1 hora, voltou o jogo e o Paysandu ganhou do Anápolis. Lá em Belém do Pará todo mundo sabe, né, Nicolas? O encontro na época da chuva é marcado assim, antes ou depois da chuva? Né? Porque chove todo dia, chove torrencialmente lá, é assim que o pessoal marca o encontro depois, no período na época de chuva. E o Paysandu assume aí a liderança da Série C. Muito bom. Na Série D, meu querido Antônio Carmo, a Portuguesa perdeu em Conselheiro Galvão para o Madureira no sábado 1-0. O Água Santa jogou no Estádio Luso Brasileiro ontem, empatou por 2-2, mas a Lusa segue líder com o Água Santa em segundo no grupo 13. No grupo 14, meu querido Antônio Carmo, o 15 de Piracicaba é o líder. Ele ganhou do Sampaio Correia no sábado no Barão da Serra Negra, chega aos 12 pontos em 6 jogos, ainda não perdeu, 3 vitórias e 3 empates. O Inhoquim tá bem pra chuchu na Série D. O Velão pegou o Nova Iguaçu e empatou no Benitão no sábado, resultado que lhe deu o segundo lugar. O Noroeste ganhou do fraquíssimo Maricá por 3-0 e com isso chegou ao terceiro lugar, os 3 paulistas mandando no grupo 14. Não é tão fraco assim o Maricá, não, Nicolas. Ele está com 7 pontos, o Noroeste tinha 5. Ganhou dele, da ultrapassou, foi a 8. O que acontece é o seguinte: são 5 paulistas disputando a Série D do Brasileiro. No grupo A13, Portuguesa e Água Santa são os 2 primeiros colocados. E no grupo A14, 15 de Piracicaba Velha e Noroeste dominam o grupo, que vale dizer que os 5 paulistas, já se foram 6 rodadas, faltam 4, caminham a passos largos para garantir classificação. E aí vem aquela fase com 64 clubes, sei lá quantos são aí na outra fase, ou um pouco mais. E aí, Nicolino, quando peneirar e ficar em 32, que é a terceira fase, os 32 times já estarão garantidos na Série D do Brasileiro do ano que vem. Então, não passou dessa fase, não foi para as oitavas de final, não sei o quê, mas já tem vaga garantido na Série D do ano que vem. Isso é importante ressaltar, e os times paulistas pensam nisso daí. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Para fechar, teve Real Madrid e Barcelona, hein? E deu Barça. 2-0, 15 minutos já estava 2-0, aí vai ser o Barcelona tirou o pé, campeão, pela primeira vez ele é campeão espanhol, batendo num jogo direto o Real Madrid, a pontos corridos, todo mundo sabe, e o Real entrou já derrubado, né, Nicolini? Nem o Mbappé, no treino de sábado, falou, não vou não, tô com problema aqui, foi embora. Coisa do Real Madrid, dizem o seguinte, saiba as notícias que chegam lá da Europa, né, de Madrid principalmente, José Mourinho já foi contactado com o SOS, pelo amor de Deus, Mourinho, venha pra cá, porque o Arboleda, foi o técnico lá, sei lá, aquele ex-zagueiro, não conseguiu nada para comandar o time, e aí o Real Madrid esse ano foi um fiasco, briga de jogadores, Endrick vai voltar, vai ser a grande solução do Real Madrid pós-Copa do Mundo, e José Mourinho é o nome mais certo para retomar as atividades lá, pelos lados do Real Madrid. Também o José Mourinho já não é mais o José Mourinho de 20 anos atrás, né, Nicolini? Lembra bem disso. Já está também numa fase
Mas é o desespero que está batendo no Real Madrid. O Real Madrid virou aí um time brasileiro neste momento. O canto do cisne. Pode ser. Está lá no Benfica, não vai conseguir ser campeão português, que o Porto garantiu o título esse fim de semana e vai seguir a vida dele aí. Então tá bom, Antônio Carmo, acho que é isso, né? Por hoje tá bom demais. Muita coisa amanhã a gente volta, hein? Não deixar nada para trás. Padre Quevedo tá querendo dizer aqui que João Fonseca é uma mentira. Ele perdeu no sábado lá em Roma, na estreia, 2-1. Também não tá ganhando de ninguém. Olha, toda aquela fumaça que foi feita em cima dele, para mim, tá se apagando em Colina, aquele foguinho. Acho que realmente o rapaz, por enquanto, não mostra aquilo tudo que foi falado e que nos iludiu por aqui, não. Mas a coisa segue. Nicolino, mandando um grande abraço aqui para Celso Gomes, nosso grande amigo, o garimpeiro da informação, repórter esportivo da Rádio Bandeirantes há muito tempo, que recentemente deixou a assessoria de imprensa São José, deixaram, né, tiraram ele, e o Celso já está trabalhando aí, em breve está conosco de novo na crônica esportiva, né, quem pede, como diria aquele velho político, não sou eu, é o povo quem pede, né, não é o Celso Gomes, é o São José abrindo mão de um profissional de extrema categoria, gabaritado, ótima pessoa acima de tudo, que é o Celso Gomes. Isso é verdade, já meu repórter Celso Gomes, um abraço a ele, gente da melhor qualidade, já fizemos jogos juntos. Aqui, olha, só um destaque, só um registro. Só um registro triste, mas registro importante de ser feito. Uma pessoa muito conhecida nos deixou esse final de semana em Pindamonhangaba, professor Guina, da Ferroviária, né? Uma pessoa muito conhecida do esporte, fez de tudo na Ferroviária, no meio esportivo, que é um clube muito tradicional de esporte, estava doente, infelizmente, esse final de semana nos deixou aí, 60 anos, jovem, Antônio Carlos, muito jovem, foi embora antes do combinado, desceu do trem. A família, as nossas mais sentidas condolências ao professor Guina, tá bom? Registro feito aqui. Faço minhas suas palavras. E só para terminar do Celso Gomes, se encaixa bem, né? Aquela frase que diz o seguinte: humilde o bastante para saber que pode ser substituído, sábio demais para entender que ninguém é melhor do que ele, e faz um ótimo trabalho. Então, Nicolino, um abraço para você, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo, uma ótima semana, até mais. Agora